Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Me perguntaram assim, ó, por que eu tô usando uma camiseta de cobra, né? Então, essa camiseta aqui, ó, Cobra 3, né, 2023, tem um treinamento, né? Eu até coloquei aqui, ó, chamado Voando Alto, né? Professor Cobra, Voando Alto. O que significa cobra, né? Cobra significa comprometido, observador, buscador. Depois eu tenho resiliente e adaptável, né? E foi isso aí, essa sigla cobra, que deu nome aí ao Voando Alto. Seja um professor cobra. Esse curso Voando Alto, ele não existe mais. Não dá para você ir lá no Hotmart procurar, porque ele não existe mais. Ele está embutido, então, no novo curso, né? Eram 3 cursos e se tornou um curso só. Qual curso que ele se tornou? Professor Excelência Integral, né? Então, esse aí foi o curso que ele se tornou, né? Olha só, eu tinha lá o Voando Alto, que falava então sobre o professor ele ser cobra. Todo professor geralmente já é cobra. O que falta então para ele voar, né? Faltava as asas ali nas costas, né? E aí, qual era a asa? E aí era isso que a gente trabalhava lá, tá bom? Então eu vou adiantar, ó, se você vê, né, ele tá com esses pontinhos aqui, ó, que é para eu não esquecer, né? Então, o que fazia parte do Voando Alto? O perfil, o coaching, finanças, tempo, fazia parte também PEI, que era o Programa de Ensino Integral, PEI. E aí, então, a gente fazia ali um rasante histórico do que era o PEI, fazia o entendimento do que é atualmente o PEI. Depois, nós fazíamos ali o perfil do professor, mostrávamos para ele que as técnicas de coach que ele usaria para ele e para os estudantes, gestão de finanças e gestão de tempo. Só isso já dava uma qualidade de vida imensa para o professor, né? Então, Voando Alto era este curso. Eu tinha o curso Metodologia. O curso de Metodologia, para quem não sabe, né, eu sou especialista em metodologia de ensino. E aí, o curso de Metodologia, ele tinha a questão do perfil do professor, ele tinha o tempo, a gestão de tempo, que é necessário você gerir o seu tempo. Ele tinha documentação, a documentação que você precisa fazer no PEI. Não é um monte de papelada que você tem que preencher? Então eu não só preencho essa papelada junto com você, eu ensino como fazer e principalmente dentro da gestão de tempo, você sabe exatamente quando fazer. E isso muda tudo, porque você deixa de ser aquele professor, né, que está sempre atrasado com a documentação, que está sempre correndo atrás, né, que parece que todo mundo precisa ficar te chamando a atenção ali. E isso frustra muito o professor, né? O professor tá lá, tá dando a melhor aula que ele pode, e tem gente ali no ouvido dele falando que ele não entregou determinada documentação, que ele não fez determinada coisa, enfim. Então, a metodologia trabalhava com isso, né? Metodologia em si trabalha ali metodologia ativa e passiva, trabalha ali é, metodologias inovadoras e algumas outras aí que você vai conhecer ainda. Por último, a competência, né? Então, assim, quando a gente falava lá em metodologias, a gente precisa desenvolver algumas competências para colocar essas metodologias em prática. E aí, então, esse era o curso de metodologia. Depois, eu tinha o curso Professor Total. Professor Total, quais eram as matérias, né? Então, era perfil de novo, coach de novo, né? Trabalhava tanto interno do professor quanto externo. Depois eu tinha, cadê? PEI, que a gente dava aquele rasante ali no histórico do PEI e trabalhava o PEI atual, como é que está funcionando na prática. Depois eu tinha competência. Competência, você precisa desenvolver algumas competências para trabalhar no PEI, não tem como fugir disso. E aí, replicabilidade. E a replicabilidade era muito importante para quem estava lá no Professor Total, né? Então, dessa vez nós íamos trabalhar com esse nome, Professor Total, agregando todos esses cursos aí. Porém, eu não fiz isso.
Pensando melhor, o que eu fiz? Eu peguei esses cursos todos, acrescentei mais 2 matérias nele e transformei ele no professor excelência integral, tá bom? E é isso aí que a gente está trabalhando aqui, tá? É um curso muito interessante. Nós estamos aí na segunda aula, né? E aí, tudo bem com você? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Eu sou o professor Érico, você não me conhece, está chegando agora, né? É importante ter algumas pessoas chegando aí ainda no canal. Não estou fazendo ao vivo porque, né, expliquei na aula passada, eu não tenho ainda 1.000 inscritos no canal. Neste canal eu não tenho 1.000 inscritos. Em outros canais, e somando aí todas as redes sociais que eu passo dos 4, 5, talvez 6.000 inscritos, né? Mas neste canal PSP do YouTube, eu não tenho a quantidade de inscritos necessária para fazer o ao vivo. Então eu peço aí, se você está chegando agora e você não é inscrito, se inscreva. Se você vai compartilhar esse vídeo com alguém, já compartilha, pede para essa pessoa se inscrever, tá bom? E senão, assim, eu espero pelo menos até o final do ano atingir 1.000 pessoas, para no ano que vem fazer isso com você ao vivo, né, cara a cara, e poder ler o chat ali, o chat, né? Eu fico aqui escolhendo qual é a pronúncia que eu vou usar, né? Se em português, se em inglês, enfim. Então eu vou ler ali no ao vivo e vou poder te responder ao vivo, né? Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas ontem, depois que terminou, essas pessoas mandam perguntas pelo WhatsApp, mandam perguntas pelo Telegram, no Instagram elas me procuram, acham e mandam questões, e aqui também, né? Não vou responder ainda, vou deixar para responder essas questões lá no final, tá bom? Então, lembrando que ontem teve aula, foi a nossa primeira aula, hoje é a segunda aula e amanhã nós temos a terceira aula. Talvez tenhamos uma quarta aula, não sei ainda. Vamos esperar chegar amanhã para a gente saber, tá bom? E eu estava dizendo tudo isso aqui, ó, porque a intenção era fazer de novo, né, o Voando Alto. Mas aí eu vi que o Voando Alto, as pessoas precisam muito desses três cursos, né? Os professores precisam muito desses 3 cursos. E aí eu falei, como é que eu posso ajudar ainda mais? Então eu peguei os 3, juntei em um. Veja bem, né? Se cada um deles eu fosse cobrar o valor realmente de cada um, iria ficar um valor altíssimo, né? E aí a gente vê que algumas matérias se repetem. Então juntá-los também fez com que o valor caísse e aí todo mundo pode participar, fica muito melhor, eu atinjo mais pessoas com isso e aí, enfim, todo mundo sai ganhando, não é? Então, hoje eu tenho água. Essa tosse, né, para quem está chegando agora também, né, eu fiquei doente um tempo atrás e essa tossinha ficou, não é por falta de água, mesmo assim a minha equipe trouxe água aqui. E eu vou me lembrar de ir bebendo à medida que eu vou falando, tá bom? Ontem nós falamos lá sobre o perfil e sobre o coach, né? Eu contei um pouco da minha história. É importante que você saiba quem eu sou, para que você não só se sinta seguro, mas para que você entenda que eu não cheguei aqui, né? Acordei um dia de manhã e falei, vou fazer um curso. Não. Pelo contrário, eu faço isso há muito tempo, né? E por conta disso, então eu trouxe aí toda a minha experiência para deixar à disposição de vocês, né? Vamos lá, ó. A questão do perfil, então, a gente falou ontem, né? Perfil é importante. Qual é o perfil que você tem hoje, atual, né? Em que lugar no mapa de competências você está, mas em que lugar no mundo você está também, né? Quando eu digo mundo, é o mundo completo, né? De todas as dimensões conhecidas, né? Que lugar que você está? Então, por exemplo, eu já sou formado em várias coisas, eu já tenho lá o meu doutorado, meu pós-doutorado, eu já tô. E aí eu tô lá no estado e eu sinto que eu não sou valorizado. Então, peraí. Que lugar que você tá no mundo? Que lugar que você se colocou? Será que você está frustrado? Será que toda vez que você dá aula você não se sente um profissional de excelência? Será que toda vez que você faz ali um planejamento, esse planejamento dá certo ou dá errado? Será que você olha no espelho e você sente orgulho de ser professor? Né? Então, tudo isso, né? Você é professor ou você está professor?
Tudo isso faz parte ali do seu perfil, né? Então é importante você se conhecer, você conhecer onde você está trabalhando, né? Onde você está aí no mapa de competências, questão profissional. Detalhe, é importante também você conhecer onde você está no mundo, né? Em que sentido? No sentido pessoal. Será que eu, como pessoa, me sinto bem fazendo as coisas que eu faço? Será que eu, como pessoa, atingi tudo que eu podia atingir? Será que eu sou um profissional de alta performance? Será que eu sou um profissional medíocre? Então, tudo isso a gente precisa tratar lá no seu perfil. Tudo isso nós precisamos olhar e entender o que é que você está fazendo no mundo. É ou não é? E aí, eu não sei se você se sente assim. Eu me senti assim um tempo. Depois desse tempo, eu rompi. Por quê? Porque é o tempo necessário para que você se desenvolva, é o tempo necessário para que você entenda quem é você. É ou não é? Então, olha só, coach, você precisa de ajuda para entender isso? Eu vou te dar essa ajuda. Você precisa de tempo, né, para entender tudo isso? Eu vou te dar esse tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? Através de técnicas de coach, que eu vou te ensinar para que você utilize. Ah, Érico, então você não vai me ajudar, né? Você não vai pegar na minha mão e me levar e tal. Nós teremos lá a mentoria, nós teremos. Mas esse não é o foco. O foco é que talvez o problema não esteja em você. Talvez o problema esteja no seu público. Né? Quando você fala, por exemplo, num teatro, você fala para uma plateia, né? E aí, de repente, você vai lá, vamos supor, né, um stand-up. Vai lá e conta uma piada e ninguém ri. Às vezes, o problema não é o time da piada, não é a técnica da piada, não é o jeito, né? Às vezes, não é o dom que a pessoa tem de contar piada que está falhando naquele dia. Às vezes é o público, né? Então, você conta uma piada em São Paulo, no centro de São Paulo, é muito diferente de você contar uma piada no interior de São Paulo. Por quê? Porque lá no interior, de repente, o senso de humor é outro, de repente, as informações não chegaram lá, ou de repente eles têm informação que o pessoal que mora lá no centro de São Paulo não tem. Então, é engraçado, né? Se você contar uma história ali, por exemplo, a respeito de uma galinha, o pessoal do centro de São Paulo talvez dê risada. Mas o pessoal do interior conhece uma galinha, né? E aquilo que você falou não foi verossímil, eles não tem graça. Eu conheço a galinha, eu sei que, né? Então essas técnicas de coaching vão fazer com que você, ao invés de chegar lá e dê aquele ensino igual para todo mundo, você aprenda a conhecer um por um dos seus estudantes e você então consiga, claro que você vai trabalhar com um grupo, né? Porque ninguém é doido de trabalhar exatamente um por um, mas você vai entender quem são na totalidade. E aqueles que precisam ser moldados de forma a se tornarem bons cidadãos, e de repente eles estão ali patinando, eles não entenderam o que é estar na escola, né? Isso acontece, eu vejo no dia a dia, porque eu estou lá na escola também, né? Eu estou na linha de frente aí junto com vocês, né? Então, chega lá, o meu estudante, ele não quer estudar. Eu proponho, faço ali uma proposta de atividade, ele não quer fazer. Então eu preciso entrar com essas técnicas de coaching nele e falar assim, meu amigo, vem cá, vamos conversar um pouquinho. No momento descontraído, muitas vezes na pedagogia da presença, muitas vezes em locais não formais da escola. E aí naquele, né, o espaço todo da escola é um espaço de ensino e aprendizado, então nós utilizamos sim todo o espaço. E aí a gente chega ali e começa a conversar com ele. E no meio da conversa você solta uma ideia coaching ali no meio e ele te devolve, ele faz a devolutiva. Quando ele faz a devolutiva, você começa a entender a personalidade dele. E aí você pode se influenciá-lo positivamente para que ele passe, então, a querer estar ali, a querer fazer as atividades, a querer participar com você da sua aula, né? Então, isso a gente vai fazer como coach. E aí você tem finanças. Obrigado. Ali você tem finanças. Gestão de finanças. Quais finanças? A sua. Por quê?
Porque a questão financeira, ela interfere no seu humor. A questão financeira, ela interfere na sua vida profissional. A questão financeira interfere naquilo que você vai investir ou deixar de investir. É ou não é? Às vezes você pode investir ali num estudante, você não investe. Por quê? Porque você fala assim, eu vou gastar dinheiro com essa pessoa, mas de fundo não é verdade. Você gastaria. Porque você entrou numa profissão para ajudar pessoas, para se doar. Como é que você não ajudaria aquele estudante? E aí, por que você não está ajudando? Você geralmente não ajuda porque você está com algum problema financeiro. E para proteger as suas finanças, você cria um discurso de até aqui eu faço, daqui para lá é problema dele com o Estado. Se o Estado não faz, eu também não vou fazer. Né? Esse discurso não demonstra, é até uma verdade, né? Mas não demonstra a verdade de você. Demonstra uma verdade fria das leis, do dia a dia, né? Do Estado. Mas não demonstra a sua verdade. Porque eu tenho certeza que se eu olhar lá no seu passado, você era uma pessoa generosa antes. O que aconteceu? Você precisa proteger tanto o seu patrimônio que R$ 10 passou a ser uma fortuna. O que aconteceu que você não pode comprar ali alguma coisa e dar de presente para alguém? Então, fazer diferença na vida de alguém que precisa. O que mudou? Né? Então, nós vamos trabalhar isso na área de finanças. Né? Entender onde eu estou gastando meu dinheiro, entender como eu estou recebendo esse dinheiro, entender o que é que eu preciso fazer ali, qual organização nas minhas finanças eu preciso ter, para então começar a ter dinheiro sobrando para fazer aquela viagem. Poxa vida, comecei a trabalhar no estado, achei que ia viajar todo ano. Primeiro ano aqui que eu estou trabalhando, contratado, tudo certo, eu não consigo fazer uma viagem. O que aconteceu? Né? E aí você vai ver, você gastou mais do que devia. Né? Então, olha só, a gente vai trabalhar isso. Eu estou falando assim, né? Falei um ano, né, que a pessoa está trabalhando, né? Mas tem gente que trabalha 10, 15 anos no estado e ainda não entrou, né, no seu eixo financeiro. Não tem dinheiro aplicado. Né? Se a pessoa parar de trabalhar hoje, ela não tem reservas. E detalhe, né, não consegue fazer uma viagem anual, não consegue desfrutar do seu trabalho. Né? Muitas vezes tem a ver com o perfil. Muitas vezes tem a ver com finanças. Então eu vou ensinar você a gerenciar o seu dinheiro. Segundo, o seu tempo. Né? O que é gerenciar o tempo? Então, gestão de tempo, apesar de ter várias coisas aí na internet, a gestão de tempo é muito importante. Então, você entender como é que é o seu ano inteiro. Você vai fazer o seu planejamento anual, né? Então, você pega lá o calendário escolar, você já vai pegar ali, já vai entender como é que vai ser o seu ano. A partir dali, você vai definir as suas metas, as suas prioridades, o seu trabalho, o seu lazer. Você já vai definir no começo do ano. Pode dar errado? Pode dar errado, mas o olhar você já tem, o mapa você tem. Então, eu desviei do caminho aqui, errei o caminho. Né? O que acontece no GPS quando você erra o caminho? Né? Ele recalcula a rota. A mesma coisa nós vamos fazer aqui na gestão do tempo. Então, poxa vida, eu tenho que fazer o meu guia de aprendizagem. Como é que eu vou fazer? O como fazer vai estar na documentação. Vou te ensinar a fazer o guia de aprendizagem, vou te ensinar a fazer o PIAF, vou te ensinar tudo. Porém, em quanto tempo, quando eu preciso entregar, quais são os meus prazos? E eu vou descobrir isso de uma forma que, quando eu precisar entregar, já está pronto. De uma forma que você nunca mais vai depender de correria, né? Nunca mais você vai se sentir um professor ruim, medíocre, porque não entrega as coisas no tempo certo. Gente, isso daqui, sabe? Assim, não quer dizer que você tinha que saber antes. Mas é o pulo do gato, entendeu? Aquele professor que é mais rapidinho, que acaba se destacando, que está com tudo pronto rápido, não reclama muito da vida, e quando você olha lá no Instagram dele, ele está sempre passeando, sorrindo com os filhos, dando beijinho no amor da vida dele. O que acontece lá? Ó? Ele tem
de gestão de tempo. Às vezes ele tem essa gestão de tempo de forma intuitiva, mas muitas vezes ele estudou gestão de tempo. E aí ele sabe quando fazer, onde fazer, a hora de fazer, ele sabe o momento que ele vai ter de lazer, ele sabe com quem ele tem que falar, ele sabe aonde ele tem que entregar a documentação. Enfim, parece que ele está sempre um passo à sua frente, é ou não é? Mas olha, dessa vez você vai mudar e você que vai estar 2 passos à frente dele. Vem comigo aqui, ó. Documentação. Quero falar para você o seguinte: se você sabe o que fazer e quando fazer, já matou metade do seu trabalho. Então, assim, hoje, essa situação que parece que você está imerso na água, né? Que você tem que ficar levantando a cabeça para conseguir respirar um pouco, que você tem que fazer um esforço muito grande para conseguir ali dentro do seu ambiente escolar, dentro do seu ambiente de trabalho, você conseguir ali um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais ali de descanso, né? Você não tem porquê. Porque você não sabe o que fazer e quando fazer. Então, gente, essa sensação de professor medíocre que muitas vezes muitas pessoas têm, não é para você. Essa sensação, ela acontece não é por incompetência, não é porque você procrastina, não é porque você tem dificuldades em fazer, né? Esses dias atrás eu vi uma coordenação falando com um professor e essa coordenação falou assim: mas qual é a sua dificuldade, professor? E o professor ficou sem saber o que responder, porque parece que ele não tinha dificuldade nenhuma. Não tem mesmo. Ele não tem dificuldade nenhuma. A única coisa que estava errado ali é o que fazer e quando fazer. Então, o que fazer? Se eu sei exatamente o que fazer, eu consigo calcular o meu quando fazer. E aí, se eu já planejei o meu quando, meu amigo, ninguém me segura, cara. É a asa, entendeu? Lembra que eu falei, ó? Professor cobra voando alto, né? Então, assim, é a asa que falta para ele. A asa é essa aqui. Quando e como fazer. Aí você vai falar assim: ah, professor, mas você falou ali, ó, que é a asa, mas documentação não está no voando alto. É porque mais importante que a documentação era o PEI, né? Então o PEI eu vou falar para você a respeito do PEI depois. Mas quando eu falava de PEI, eu já dava o que fazer. E aí é impressionante como o professor voa. Você quer voar nesse ano? Quer voar o ano que vem? Quer passar a vida olhando das alturas, né? Imagina um professor águia, né? Aquele que está lá acima de tudo, olha assim, ó, para baixo, entendeu? E vê ali tudo que está dando errado, ele consegue ter um olhar holístico da educação. Por quê? Porque ele voa como águia, né? Quer dizer que você precisa subir de cargo, que você precisa ganhar mais, que você precisa. Quer dizer nada disso. Quer dizer que você precisa ser arrogante, quer dizer que você não precisa ser humilde, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que você precisa desfrutar do seu trabalho. Quer dizer que você precisa olhar para o seu trabalho e ver que é bom. Quer dizer que você precisa olhar para o seu estudante e ver resultado nele. Quer dizer que você precisa ter qualidade de vida enquanto você trabalha e no momento em que você recebe os frutos do seu trabalho. Tem muita gente que trabalha, não vê o resultado, não vê os frutos, né, financeiros, não vê resultado no estudante, não tem orgulho de ser professor. Então é muito difícil, né? Quando eu não tenho as ferramentas necessárias, eu vou padecendo no caminho. Se ninguém me ensinar o trajeto das pedras, né? Não sei se você sabe, né? Mas essa expressão caminho das pedras, quando você vai atravessar um rio e esse rio ali tem uma correnteza, você vai atravessar no caminho das pedras. O que significa, né? Que quando você vai botar o pé no rio, você não está colocando o pé na lama do rio. Você vai achar ali no rio um lugar onde essas pedras estão ali bem colocadas e você vai andar sobre essas pedras, então seus pés serão firmes, né? Ou seja, você tem fundamento, né? Então, ensinar para você o caminho das pedras significa que eu vou ensinar para você os fundamentos para você se firmar. E aí, uma vez que você está firme, você consegue então atravessar qualquer rio sob qualquer circunstância.
as circunstâncias da vida não serão mais um problema para você. Então, falando aí um pouquinho ainda sobre a documentação, né? O que fazer? Ah, professor, eu não entendo nada desse negócio de Word, de Excel, de PowerPoint. Eu até anotei aqui, né, para não esquecer de falar para vocês. Nós vamos trabalhar aí, por exemplo, né, no momento da documentação, nós vamos trabalhar o que é que você precisa saber sobre o Word, o que é que você precisa saber sobre Excel, o que é que você precisa saber sobre PowerPoint, para você não ficar desesperado no momento que você precisar fazer essas coisas, né? Agora você tem os slides lá, né? Se você não é de São Paulo, não sei se na sua secretaria aí estão usando, mas aqui em São Paulo implantaram agora um slide, né? Então já vem pronta a matéria do estado, você pode ali fazer alguma adaptação. Mas tem professor, por exemplo, que não gosta de fazer as adaptações ou não gosta de trabalhar com esses slides, porque tem muita dificuldade com o PowerPoint. Muita dificuldade. Então a gente precisa sim trabalhar a questão do PowerPoint aí para a pessoa saber como adaptar aquele trabalho, como adaptar aquela aula, enfim. O Word você vai precisar para as documentações normais, né, que geralmente aí os coordenadores eles pedem, né, que é guia de aprendizagem, o seu planejamento mesmo, né, programa de ação, enfim. Tudo isso nós vamos trabalhar. O PIAF, que é importantíssimo o PIAF, né, e tem gente que toda vez ali desesperada nos grupos pedindo, pelo amor de Deus, me envie um PIAF pronto. Qual é o problema de você ter essa documentação pronta para usar? Parece, obrigado, parece o seguinte, tranquilo, né? Pego pronto para usar. E aí, quando eu vou usar, não me serve. Aí você fala assim, mas por que, que a coordenação não aceitou? PIAF é tudo igual. Por que, que não aceitou? Né? Guia de aprendizagem é tudo igual. Não é. Você tem ali o andamento da escola, você tem ali as competências e as habilidades que você precisa desenvolver para o estudante e em você. Você tem tudo isso acontecendo. Então você tem questões muito personalizadas para você colocar nesses documentos. Então pegar um documento pronto e entregar só vai demonstrar que você não faz ideia do que está fazendo no programa de ensino integral. Só vai demonstrar que você precisa fazer mais coisas para atingir. E aí o que vai acontecer? Entreguei ali de forma genérica alguma coisa. Chega na hora da minha avaliação 360, tem um monte de coisas lá faltando. Fala, olha, infelizmente você não atingiu determinada competência, então você vai precisar fazer o PIAF do ano seguinte em cima de tal coisa. E aí você fala, mas espera aí, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, isso daí deve ser marcação comigo, deve ser alguém que está me perseguindo. Não é. É porque na hora da documentação, você não fez da forma correta. Você pegou uma coisa genérica. Antigamente dava para fazer? Antigamente dava para fazer. Depois de 2020 dava para fazer? Já não dava mais para fazer em 2020. Nós estamos em 2023, então já tem 3 anos que não dá para fazer mais isso. Não dá para você pegar um negócio pronto e entregar como se fosse seu. Por quê? Porque temos a avaliação 360 e você vai ser avaliado de acordo com o que você fez. Professor, você é a favor ou contra a avaliação 360? Nas empresas, eu já fazia avaliação 360 em 2010. Então, eu sei o que representa a avaliação 360. Eu, muitas vezes, fazia avaliação 360 antes de dar a consultoria, antes de entrar com as palestras e com os treinamentos, porque a avaliação 360 vai mostrar o ambiente, vai mostrar o que falta. É importante como ferramenta. Para quem? Para o Estado? Para você é importante como ferramenta. Então, não é uma questão de ser a favor ou contra, é uma questão de ter um mapa na mão, entendeu? Quando você vai trabalhar alguma coisa com os seus estudantes, pessoal de sociologia, geografia, história vai saber bastante disso, né? Olha só, você vai trabalhar alguma coisa e aí você pensa assim, dados.
estatísticos, dados, fatos, né? Então você vai trabalhar com fatos, você olha lá e aí você vai pensar assim, quantas pessoas estão desempregadas, quantos empregos são gerados novos por ano, qual tipo de governo foi melhor dentre os governos que existiram, e aí você vai trabalhando fatos, você vai trabalhando estatísticas, você vai trabalhando números, é ou não é? Como é que você faz isso consigo mesmo? Qual foi o meu melhor ano de atuação? O que é que eu fiz de diferente do ano passado para esse ano? Esse ano aqui eu preciso ser melhor que o ano passado? O que está faltando? Então eu só vou descobrir isso se eu tiver os fatos na mão, se eu tiver os dados na mão, se eu tiver as porcentagens. E aí como é que eu faço isso? Como é que eu gero esses números? Vai ser na avaliação 360, que está lá no PEI, né? E aí, muito dessa avaliação ela tem a ver com a forma como você se comporta, ela tem a ver com a documentação que você entrega, ela tem a ver com o seu perfil. Muito dessa avaliação 360. E eu quero que você atinja essa avaliação na totalidade, o que a gente chama de Q9, né, que é o quadrante 9. Quem chama de Q9? Nós aqui chamamos de Q9. Tá? Talvez se você falar por aí, talvez eles não saibam, mas nós aqui chamamos de Q9. Por quê? Mais fácil de lembrar o quadrante 9, né? Aquele que atinge lá o quadrante 9, ele já possui todas as competências para trabalhar no PEI. É ou não é? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, então, né? Hoje eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar para você a respeito do PEI, da metodologia, da replicabilidade, das competências. Mas nesse momento eu quero que você reflita um pouco, né? Então, próxima aula eu falo das outras coisas, mas neste momento eu quero que você pare e pense como você é como professor. Quantas coisas você faz que você não queria fazer? Quantas coisas você faz que você queria fazer, mas por algum motivo parece que dão errado? Não sei se você já passou por isso, mas você já passou pelos momentos em que você entra na sala de aula e você pensa, vou fazer uma dinâmica, vou fazer algo, hoje vai ser divertido, hoje os alunos vão gostar da aula, hein? Hoje eu tô, né? E aí você tá motivado, você tá querendo, e aí quando você entra na sala de aula e você olha para todas aquelas carinhas olhando para você, você fala, vou para a lousa. E aí você vira e começa a escrever na lousa. Você vira e começa a encher a lousa de lição. Você termina a sua aula, você fez a chamada, você lançou o conteúdo, você olha para a lousa cheia, você olha para os estudantes, alguns estão escrevendo, outros já pararam de escrever. Tem alguns que tiram foto da lousa, né? Eu passei por isso, assim, inúmeras vezes, mas eu lembro a primeira vez que eu passei por isso. Eu estava numa sala de aula de uma escola particular. Essa escola particular, assim, fantástica, né? E os alunos estavam muito na minha cabeça e tudo mais. E eu falei assim, hoje eu vou surrar esses alunos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou encher a lousa de lição. E quando eu terminar, eu vou apagar e vou colocar mais uma lousa de lição. Porque eu não estou aguentando essa sala. Você vai entender por que eu tô rindo. E aí, assim, eu terminei de fazer, o smartphone tinha acabado de ser lançado. Era algo muito novo. Eu terminei de fazer, aí os alunos falaram assim, professor, dá licença um pouquinho. Eu pensei comigo, eles estão na onde eu estou escrevendo aqui, né? Eu vou dar licença e vou olhar para eles para saber que parte que essa pessoa está copiando. Quando eu olho, tá a sala toda com o smartphone novo da época e tiraram foto da lousa. E naquele dia eu me senti a pior das pessoas. Porque eu pensei assim, eu tô aqui, não ri não. Eu tô aqui e eu tô fazendo, né, tudo isso, eu tô me matando de escrever, eu tô tentando motivar os alunos e tal, e aí chegou num ponto que quando eu desisti, eu usei aquilo que era uma ferramenta como arma, que era a lousa, né? E aí eu usei aquilo que era ferramenta como arma. E aí
eles usaram uma ferramenta nova que eu não conhecia, que era o smartphone, que estava começando ali. Eu conhecia de ouvir falar, né? Conhecia de ter visto uma ou outra coisa, né? Mas aí de repente eles levantam e bate a foto da lousa. E aí eu fiquei olhando para eles. Que situação, né? Eles não perceberam que eles usaram uma ferramenta nova como arma também. Então eu não podia nem ficar bravo com eles. Eles não perceberam isso. Não era uma afronta. Eles realmente tinham uma ferramenta nova. E naquele dia eu pensei assim: nunca mais vai ter um dia diferente de hoje. Nunca mais vai ser a mesma coisa que foi ontem. Então hoje, naquele momento ali, era um dia novo. Por quê? Eu enxerguei aquilo, eu falei, eles trazem o smartphone para a sala de aula. Em breve, eles vão entrar na internet para fazer tudo na internet. E aí eu percebi o quanto escrever na lousa já estava ultrapassado naquele momento. E isso, assim, faz anos já, faz muitos anos, né? Eu nem, não consigo nem saber exatamente que ano era, mas devia ser 2007, talvez um pouco antes, um pouco depois, enfim. Eu sei que vai para mais de 10 anos, com certeza, para mais de 15, talvez um pouquinho menos de 15. Enfim, importante é você saber o seguinte: naquele momento, quando eu olhei aquilo acontecer, primeiro eu me senti frustrado, né? Óbvio, né? Eu me senti medíocre, eu me senti um idiota. Segundo, eu me senti a pior das pessoas, porque eu realmente estava com uma atitude errada, né? Então a gente tem que olhar para a atitude e aprender com ela, né? Se aquela atitude que eu tive não funcionou, o que faltou ali naquele momento, né? Terceira coisa que me chamou a atenção era a tecnologia. Eu falei, não muda mais, né? Chegou num ponto. Eu vou dizer para você assim: a APEI, né? O pessoal está discutindo itinerário formativo. Existe, deixa de existir. Nunca mais vai deixar de existir. Não, porque a gente vai lá, a gente revoga, a gente faz. Uma vez feito, para você desfazer, é igual o preço da gasolina. Uma vez que a gasolina subiu, ela pode descer? Pode, mas ela nunca mais vai voltar no preço original. Uma vez, o produto na prateleira do mercado, né? Você lembra quando o leite era 1,50? Não faz tanto tempo assim. O leite era 1,50. Quanto é hoje o leite? O álcool, quando eu comprei o meu primeiro carro, ele era álcool. Não, mentira, o meu primeiro carro não era álcool. O meu terceiro carro era álcool. Então, quando eu comprei o meu terceiro carro, o álcool era coisa de 80 e poucos centavos e estava passando para R$ 1. Logo em seguida, em menos de um ano, ele foi para cerca de 1,50 também. Nunca mais, depois que o preço aumentou, ele voltou. Nunca mais. Ele só aumenta. Ele pode oscilar ali dentro, né? Mas, por exemplo, ele passou os R$ 4, aí ele oscila dentro dos R$ 4. Ele não volta mais, né? Então, é triste a vida, né? Mas uma vez que o mercado de professor mudou, ele não volta mais. A tecnologia entrou na sala de aula, ela não volta mais. Ah, Érico, eu não sei nada de informática. Mas, gente, informática existe desde os anos 90. Informática foi criada, ela só vai daqui para frente, não existe um retrocesso. Nunca mais a informática vai sair da sala de aula. Nunca mais a tecnologia vai sair da sala de aula. O itinerário pode até mudar de nome, pode mudar de jeito, pode mudar os professores, pode mudar a carga horária, pode mudar um monte de coisa. Mas a prática, você juntar tudo multidisciplinarmente, interdisciplinarmente, você juntar tudo de forma holística e jogar numa prática em cima de um projeto sempre vai existir, não vai mudar mais. Então, não, eu dou aula de itinerário, mas eu não entendo nada de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Então, quando eu vou fazer o meu projeto não tem nada disso. Então, tá na hora de você começar a olhar um pouco essas matérias também, entender um pouquinho como colocar isso em prática e trazer isso para o seu projeto.
Porque não vai mudar mais. Infelizmente, não vai mudar. Desculpa te dizer isso, sério mesmo. Eu não queria te dizer isso na segunda aula. Queria te dizer isso na terceira, para você voltar amanhã, né? Mas assim, não fica bravo comigo. Você falar para os seus amiguinhos, parceiros ali, né, que estão na mesma vibe que você acha que o ensino está ruim, não vai fazer o ensino bom. Então você precisa mudar a sua atitude, né? Infelizmente, as coisas mudaram. E aí não dá para você ficar mais falando. É claro, né? É importante você ir para o seu CGPAC, para o seu CGPG, para o seu COI. É importante você ir para a sua direção e comentar, né? Falar, olha, eu estou precisando de ajuda para fazer isso, né? Você ir lá no seu professor de ensino especial e pedir ajuda para ele para você conseguir adaptar a sua matéria. É importante isso. Mas você falar para ele que a sala de aula em si está ruim, que o ensino de forma geral está ruim, que o Estado está ruim, que está tudo ruim, não vai mudar o fato de que é você que está na sala de aula. E às vezes, eu tenho falado isso para você assim, ó, com amor no coração, de verdade mesmo. Por quê? Eu tenho visto os coordenadores, às vezes, sendo até mal educados com o professor. Não é o meu caso, o meu coordenador é ótimo, a minha coordenação é ótima. Mas eu estou dizendo assim de forma geral, toda vez que eu converso com o professor fala para mim assim, Érico, aconteceu uma coisa. Eu fui falar lá com o meu CGPG, e ele, na hora, falou assim: quem é o professor? É você? Então é você que tem que fazer. Ah, esse aluno está com problema? Você já falou com o professor especial? Ah, falei com o professor de educação especial. Então, você que tem que adaptar, não é ele, porque o aluno é seu, o estudante é seu. Ah, esse estudante está dando um monte de problema e tal, não sei o quê, mas a escola é do estudante. Então, quando você recebe isso, é como se você tomasse um tapa na cara, porque você trabalha tanto, você faz tanto, entende? E aí parece que tudo tá contra você, parece que o Estado joga as coisas em cima de você, a família joga as coisas em cima de você, terceirizam a educação para você. E aí os chefes ali também, né, a chefia, né, a direção, a coordenação, eles precisam de resultado também. Parece que eles só cobram você, parece que não cobram os outros professores que estão ao redor, né? É por falta disso aqui mas é também por falta de uma visão que você vai ganhar essa visão no seu perfil. Essa visão de que as coisas estão mudando e elas não retrocedem. É importante que você tenha essa visão. Eu queria te falar isso amanhã, para você vir amanhã. Mas eu estou te falando isso com antecedência, assim, com amor no coração. Por quê? Eu quero que você entenda que essa frustração que você está passando, ela existe porque você não está conseguindo usufruir, não está conseguindo ter consigo mesmo, né, aquele momento de orgulho do que você faz, usufruir dos frutos e ver os resultados, né? Então são coisas que você não está conseguindo fazer. Eu quero te dar isso, essa liberdade de você poder olhar para as coisas e falar assim, olha, eu entendi o que eu estou fazendo. Eu entendi essa frustração, eu não vou me frustrar mais. Eu entendi como é que esse sistema está funcionando. Agora eu posso relaxar um pouco mais. Eu entendi como transformar o meu aluno, né, o meu estudante, primeiro, né, o meu aluno passivo num estudante ativo. Depois que ele é um estudante ativo, eu entendi como transformar ele em protagonista, né? Eu entendi como colocar em prática o socioconstrucionismo, como colocar em prática o construtivismo, como colocar em prática real isso, né? Colocar em prática as ideias dessas pessoas que passaram muito ali pensando em como melhorar a educação. Como é que eu vou dar uma educação de qualidade se a educação de qualidade passa por mim e eu não tenho qualidade, né? E aí você olha no espelho e você não vê qualidades em você. Então, é sim um problema de você já é comprometido. É como eu falei, né? O professor cobra, né? Você já é comprometido. Você já é observador. Você já é um buscador. O buscador aqui tem vários sentidos, né? Busca a solução, busca o estudante, busca o conhecimento. Então você já é um professor assim. Você já é um professor
resiliente. Se você não fosse resiliente, você já tinha pedido a conta no primeiro dia. Você não seria professor, não estaria professor, se você não fosse resiliente. Então você é resiliente. Você já é adaptável. Então o que está faltando? Está faltando as asas. Professor, vamos voar junto? Vamos voar junto. Tenho certeza que você entendeu o recado. Tenho certeza que você entendeu o recado. Gente, não adianta a gente reclamar das coisas. Porque, por exemplo, né, essa questão do itinerário formativo. Foi lá, o pessoal debateu. O que eles vão fazer? Eles vão colocar itinerário formativo no primeiro ano, tirar um pouco do terceiro ano, passar um pouquinho para o segundo, tirar um pouquinho do segundo e do terceiro ano e passar para o primeiro que não tinha. Então a quantidade continuou igual, só mudou que eles parcelaram um pouco mais aí, né? Então, assim, a dívida é a mesma, mas parcelou mais. Você já viu parcelar mais e a dívida ser a mesma? Não, né? O trabalho aumenta. Então, gente, vamos pensar melhor essa questão. Vamos buscar melhor, né, entender como é que a coisa funciona, para que a gente possa ver os frutos, né? Ver os frutos, não, perdão. Ver os resultados, a gente possa usufruir dos frutos, né, usufruir do salário, do tempo, né, para que a gente possa ter qualidade de vida, tá bom? Existem duas formas aí para a gente encerrar. Prometo que agora vou encerrar. Para a gente ter lucro, tem duas formas de ter lucro. A primeira forma de ter lucro é na venda, né? O que isso significa? Eu tô lá no meu mercado, eu trabalho vendendo coisas, então o que eu faço? Eu vou dar um preço para aquilo. A pessoa paga o preço. Eu pego aquele preço, tiro o meu custo, vai me sobrar um dinheirinho na mão que eu chamo de lucro. É ou não é? Mas vamos supor que esse preço é tabelado. Meu salário, o seu salário, ele é um só. Então como é que eu obtenho lucro disso? Na compra. Então quando o meu custo, lembra que eu pego lá o dinheiro e aí eu tiro o custo. Tirei o custo, me sobra um troquinho. É ou não é? Então, o que eu faço? Se eu diminuo o meu custo, a minha margem de lucro é maior. Então, eu preciso diminuir o meu custo. Por que parece que 5, 7, 10 mil é pouco para o professor? Porque é muito custoso. Não é gostoso, é custoso. O custo é muito alto. Para ser professor, o custo é muito alto. Ninguém quer ser professor hoje em dia. Por quê? Porque é ruim ser professor? Parece ser ruim ser professor, mas por que parece? Por que para o próprio professor muitas vezes parece ruim a profissão? Porque é muito custoso, porque você gasta muito de si mesmo, porque você se desgasta muito na profissão. Precisa ser assim? Não precisa ser assim. Eu preciso diminuir esse custo. Uma vez que o meu salário é o mesmo, eu preciso diminuir esse custo. Como é que eu diminuo esse custo? Primeiro, eu ver resultado no meu estudante. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque na teoria aumenta a minha satisfação. Sabe o que é confiança, o que é autoestima? É quando você empilha resultados. Então, quando você pega ali e fala assim, não, eu tinha uma sala de aula, aconteceu isso comigo no ano passado. Cheguei numa sala de aula, essa sala de aula não tinha língua portuguesa durante os 2 primeiros bimestres, ou seja, um semestre totalmente sem língua portuguesa. Aí eu entrei no início do terceiro bimestre com eles, e eles iam fazer Saresp. Trabalho, 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 trabalho. Eles não queriam fazer nada no início, porque eles ficaram 2 meses sem nada. Eles queriam continuar naquele ritmo de não fazer nada. E eu trabalho, trabalho. Chegou no final do ano, Saresp com o resultado lá na mão. O que acontece com a minha autoestima? Ela sobe, né? O que acontece com a minha satisfação de ter feito o meu trabalho? Sobe. Então, o meu custo diminuiu. Eu percebi que aquele trabalho que eu fiz deu resultado, foi satisfatório. O meu trabalho deixou de ser um peso, foi um prazer. Se dá tudo errado, que peso. Mas termina tudo bem,
Que prazer. É ou não é? É assim que acontece na nossa vida, acontece até na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, né? A gente costuma falar, né? Ah, o cara foi lá, largou tudo, abriu uma empresa. Aí deu errado, todo mundo foi lá e pesou a mão em cima do cara, julgou o cara, disse que não serve para nada, né? Que não soube abrir empresa, faliu, etc. Mas se ele larga tudo, faz a mesma coisa e dá certo, aí todo mundo quer saber como é que ele fez, todo mundo aplaude, todo mundo vai até ele. Então, assim, as atitudes muitas vezes são as mesmas, mas é o resultado que vai dizer se valeu a pena ou não. E aí, se o resultado não valeu a pena, todo esse peso do ano vem para suas costas no final do ano, naquele momento que você devia estar aproveitando as férias, você está se lamentando, você está se sentindo frustrado. Você vai para a praia, você não tem prazer, porque você olha na praia, você se sente um professor medíocre, você não se sente merecedor das férias, né? Você não consegue usufruir daquilo que você conquistou. Então, é importante para você, dentro disso aqui que a gente vai trabalhar, é importante para você que você entenda que isso que você está buscando não é apenas mais um curso, não é apenas algo que você vai usar um pouquinho e vai deixar para lá. Não, é uma mudança de vida. É você voar como professor, tá bom? Dentro do que eu estava falando um pouquinho antes, que eu falei que eu já ia acabar, é a questão de redução de custos. A primeira redução de custos foi essa: você ter satisfação no que você fez, o peso diminui. Mas não é só isso. Quando você vai adquirir qualidade de vida, esse peso naturalmente, esse custo naturalmente vai reduzir. Mas quando você aprende técnicas de coaching, você aprende a ensinar para o seu aluno a aprender, lá no PEI, a gente vai ver também, né, que um dos pilares é aprender a aprender. Então, quando você ensina ele a aprender, quando você ensina ele a ser, você ensina ele a conviver. Então, esses três pilares em si já vão dar um direcionamento para o seu estudante diferente. Quando você transforma esse aluno de aluno passivo em estudante ativo e esse estudante ativo em protagonista, o seu trabalho diminui. Por que o seu trabalho diminui? Porque você sai da lousa. Você já não vai ter mais problema de ficar escrevendo. Dores nos braços, dores na coluna. Você vai poder trabalhar ali sentado com ele, ou correndo, ou de pé. Enfim, depende aí da sua metodologia, né? Mas que a gente vai ver também. Mas o mais importante é que ele vai fazer, ele vai buscar informação, ele vai compartilhar a informação. E aí, se ele vai fazer tudo, o que é que você está fazendo? Você está fazendo o coaching, você está fazendo a facilitação, você está direcionando o estudo. Você não é mais o dono do estudo, você não é mais o expositor das informações. E isso diminui imensamente o seu trabalho. É isso que eu quero ensinar para você. Então, olha só que interessante. O lucro vai ser o mesmo. Ah, se eu fizer, se eu não fizer, o meu salário é o mesmo. Mas se eu. Esse vai ser, né, o valor do seu trabalho, né, o preço vai ser o mesmo. Mas o custo não vai ser mais o mesmo. Você vai ter lucro no custo. Você vai reduzir o custo. Seu lucro vai ser maior. Aí você vai olhar para si mesmo e vai se sentir orgulhoso de ser professor ou de estar professor. E aí você que está professor, eu espero que você nesse momento já fale assim: não, eu não estou mais professor, eu sou professor a partir de agora, porque eu adoro fazer isso. E aí você olha para o seu trabalho e você fala: eu tive um lucro absurdo esse mês. Esse mês eu ganhei os meus 5, os meus 7, os meus 10, os meus 15 mil na boa. Mas os alunos deram resultado? Muito. Mas espera aí, você ganhou de boa, mas os alunos tiveram resultado? Como assim? Dessa forma. Vou te dar um exemplo. Você já viu futebol? Tem um aluno meu, nossa, esse aluno é terrível. Eu vou terminar agora. Tem um estudante que ele me diz o seguinte: professor, o senhor fala inglês fluente? Aí eu até falo um pouco, mas assim, eu chego para ele e falo assim: você já viu algum jogo de futebol? Ele fala assim: já vi. Aí eu falo para ele assim: você já viu o técnico jogando durante o jogo?
Não, o técnico fica lá, do lado de fora, gritando, falando para ele o que fazer, direcionando. Falo, isso, o técnico, ele direciona o jogo, ele direciona os jogadores. Ele não ensina. Como é que o jogador de futebol aprende a jogar? Jogando. O jogador de futebol aprende a jogar jogando. Ele melhora as técnicas como? Treinando. Mas ninguém ensina para ele. O técnico vai ali e facilita para que ele aprenda. Então veja, se você pegar qualquer técnico de futebol e mandar ele jogar 90 minutos, ele nunca vai ser melhor que o Ronaldinho. Seja qual Ronaldo for, né? Ele nunca vai ser melhor que nenhum dos três Ronaldos que a gente conhece. Ele nunca vai ser melhor que o Neymar. Ele nunca vai ser melhor que o Messi. Por que, que ele não vai ser melhor? Ele não vai ser melhor porque a função dele não é ser melhor, a função dele não é jogar o jogo. A função dele é facilitar. A função dele é direcionar. A função dele é mostrar onde aquele jogador está errando. Qual momento, qual jogada. Essa é a função. A função é mostrar para o jogador para que o jogador busque o resultado. Quem busca o resultado não é o técnico, é o jogador. Motiva a equipe, direciona a equipe, mostra os erros da equipe. Mas o jogador é apaixonado pelo jogo. Está entendendo? Por que, que o estudante não é apaixonado pela aula? Para que me serve falar fluente na frente do estudante? Para o estudante achar ainda mais difícil o que ele vai fazer? Para o estudante achar que ele é ainda mais medíocre do que ele já acha que é? Então me serve falar fluente para o estudante? Então é nesse sentido que eu quero que você reflita. É nesse sentido que eu quero falar para você o seguinte, olha, eu vou diminuir a minha quantidade de trabalho, eu vou direcionar o meu estudante, eu vou ensinar o meu estudante, mas a minha quantidade, o meu custo de trabalho vai diminuir e a percepção do meu preço vai aumentar. E para que serve isso na prática? Muda alguma coisa na prática? Muda muito. Lembra que a gente vai fazer a gerência das suas finanças? Muda muito. Professor ganha bem. Só que depois ele gasta mal. Só que ele não é ganho, né? Ele conquista um valor ali na base do suor, assim. Ele chega no final do mês morrendo, né? Ele vê um feriado, ele se alegra com o feriado. Então, assim, mas ele não se alegra pouco, né? Como uma pessoa normal, né? Ele se alegra muito. Né? E aí o feriado passa voando. Aí é um feriado prolongado. Ele fala, que beleza. Ele fecha o olho na quarta-feira à noite para dormir e quando ele acorda já é segunda de manhã de novo. Ele fala, o que eu fiz nos meus 4 dias? Isso acontece por conta das percepções da vida. Nós vamos trabalhar isso também. E aí, assim, eu espero muito, muito, muito que no final do curso você não só tenha orgulho de ser professor, mas você tenha orgulho das mudanças que você fez em si mesmo, daquilo que você se tornou no final do curso. E principalmente, né, que você veja a mudança de vida que você vai ter, a qualidade de vida que você vai ganhar. Tá bom? Eu volto amanhã, vou ficando por aqui, né? Então a gente vai falar ainda sobre o que falta aqui. Eu não sei se depois de amanhã vai ter curso ou não. Possivelmente, pode ser que já tenha o novo curso, o novo dia aí para você clicar e já tá, como é que chama? Como lembrete, né, para você não esquecer aí no terceiro dia. Se a terceira aula não tiver aí do lado aí para você clicar no lembrete, não tem problema, ela vai ser postada aí em breve. Mas olha, eu só não estou fazendo ao vivo para você, porque eu não tenho 1.000 inscritos no canal. Aí você vai falar assim, tem pouco, né? Eu tenho 1.000 inscritos aí nos grupos, né? Se eu juntar o grupo de Telegram, os muitos, muitos grupos de WhatsApp que nós temos, se eu juntar ali essas poucas pessoas que estão no YouTube, a maioria que estão lá no Instagram, só no Instagram, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 2.000 pessoas. Eu tenho bastante gente também
nesse novo. Eu tô falando com você aqui, tentando lembrar o nome do novo negócio, não tô lembrando. Enfim, significa fio em inglês, mas eu não tô lembrando. Enfim, acontece, né, gente? Então, assim, eu tenho pessoas que me seguem, mas elas não se inscreveram no canal ainda. O canal é novo, né? E elas não se inscreveram no canal ainda. Então, se você compartilhar, peça, por favor, para que as pessoas se inscrevam no canal, porque eu quero te dar essa aula ao vivo, eu quero olhar as pessoas ali no chat, né? E ir respondendo as questões à medida que a gente vai conversando, tá bom? Bom, quero imensamente te agradecer, né? Quem ficou até aqui no final. Amanhã tem a terceira aula. Eu não sei se amanhã vai ser a última aula ou vai ter uma quarta aula, tá bom? Por enquanto, amanhã vai ser a última aula, tá? Por enquanto. Pode ser que a gente tenha alguma mudança aí, algum bônus, está vendo, mas aí só quem assistir amanhã que vai saber, né? Quem assistir amanhã até o final vai saber qual é o bônus, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima. Amanhã eu tô aqui. Tchau.